Fala guerreiro, professor George chegando por cá para mais uma dica de medicina legal para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, tá certo? Na oportunidade, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é George Roncalli, sou investigador de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais e hoje vou trazer uma dica aqui preciosa num assunto que é bastante cobrado nas provas de concurso. Não só na Polícia Civil de Minas Gerais, mas em todos os concursos que envolvem a matéria medicina legal, que é o assunto sobre tanatologia, tá certo? Então nós vamos ver os conceitos, as divisões, tudo que envolve então a morte. A morte, professor, sim, nós vamos ver hoje os conceitos, todas as causas, né, que trazem essas circunstâncias acerca da morte, do assunto tanatologia. Na oportunidade também, gostaria de pedir vocês para se inscreverem no canal do Vale Concurso. Nós trazemos dicas diariamente de praticamente todos os concursos que estão abertos em todo o país. São dicas de vários professores, várias matérias, né? Se ajudar você, né, dá aquele like, compartilha o vídeo, tá certo? E comenta pra gente aí, pra gente poder saber de qual cidade você está nos assistindo e qual cargo você está pretendendo estudar, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Já vou colocar aqui para vocês, né, o meu Instagram é @george.roncalli. Se quiser trocar uma ideia sobre concursos, né, que estão acontecendo principalmente aqui no meu estado, em Minas Gerais, da Polícia Civil, né, que já está aberto aí as inscrições para o concurso, tá certo? Tem aí carreira de delegado, tem a carreira de escrivão, de investigador, perito criminal, ou seja, então o leque está aberto, está chovendo editais no país aí das carreiras policiais depois da pandemia, né? Eu disse, quem me acompanha nas redes sociais aí, para poder estudar, né, para esses concursos enquanto estava nessa pandemia, porque os estados necessitam, é uma carreira essencial, tá certo? Então, quando agora está passando esse momento, nada mais natural que os estados comecem, né, a trazer essa mão de obra, precisar dessa mão de obra, devido também grandes reformas que tivemos no nosso país, na parte previdenciária. Então os policiais estão, né, cada vez mais se aposentando, estão necessitando então de mão de obra nos estados. Então fica aqui, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo já autorizou, Mato Grosso do Sul, Tocantins, vários estados aí estão anunciando seus concursos na área policial, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá começar a aula de hoje, a dica sobre tanatologia forense. Vamos lá? Vamos ver o que tem de assunto pra gente aqui? Tanatologia médico-legal. Pessoal, o que seria então essa tanato? Tanato, pessoal, logia é estudo, tanato é morte. Isso vem lá dos gregos, que seria então, tanato seria o deus da morte. Então esse estudo, né, a morte sempre mexeu muito com a humanidade, com o ser humano. Então isso traz uma intriga muito grande de saber o que acontece após a morte. Então nós temos aqui um estudo muito importante para a medicina legal. É a parte da medicina legal que estuda a morte e o morto e as suas repercussões na esfera jurídica social. Hoje, por meio dos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, essa resolução também é de importância, não é o caso hoje, mas é importante e dar uma lida, rapidinho, nessa resolução do Conselho Regional de Medicina, né, Federal de Medicina, né, 1408 de 97. A morte para fins de remoção de órgãos e tecidos para transplantes, está definida pelo que se chama de morte encefálica. Então está condicionado a certos critérios, exames que são feitos lá, que traz nessa resolução, para o critério de definir como é a morte encefálica para a medicina legal e para a medicina, tá certo? Vamos lá então para o conceito, né? Nós vamos começar então pelo conceito, formando a base para a gente poder chegar lá na frente com todas as definições. A morte é uma realidade complexa, ligada a um dos mistérios do homem, que o determina para fim de uma unidade biológica. Para se constatar a certeza de morte, é necessária a observação cuidadosa dos fenômenos que surgem no corpo humano a partir do momento da morte, representados por mudanças física, química e estrutural. Os fenômenos abióticos, também quer dizer falta de vida, né, também chamados de avitais ou vitais negativos, né, se dividem em imediatos. Então nós temos um fenômeno pós-morte que são imediatos, devidos à cessação das funções vitais,
e os consecutivos, que são posteriores, devidos à instalação de fenômenos cadavéricos de ordem química, física e estrutural. Resumindo aqui, pessoal, então nós temos, aconteceu a morte, primeiro nós temos que ter a certeza da morte. Acontece em muitos, né, hoje com menos frequência, mas antigamente em cidades, principalmente dos interiores, né, longínquos, né, do nosso país e do mundo, as pessoas velavam as pessoas por horas e a pessoa acordava, porque elas tinham aquele momento que ela passava por morto, mas na verdade os sintomas acusavam essa morte, só que era uma falsa morte. Ela estava ali, vamos dizer assim, em stand-by. Não é? Então nós temos que então acompanhar hoje, tem que ser feito exames, né? Detectar então essa morte encefálica, e nós temos então os fenômenos abióticos imediatos e os consecutivos que nós veremos logo a seguir. Fenômenos abióticos imediatos. Pessoal, vamos então pelo nome, vamos olhar. Não vamos decorar nada não, vamos colocar abióticos imediato. Vamos lá, então aconteceu imediatamente. Abiótico refere-se ao quê? A ausência de vida. Abiótico. Fenômenos abióticos imediatos são aqueles que estão presentes durante e a partir da morte. Quais são eles? Vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos imaginar uma pessoa, um cadáver, né, em decúbito dorsal ou qualquer outra posição, caído ali ao solo. O que nós vamos imaginar? Pensa aí, o que acontece com a pessoa quando ela vem a óbito? Primeiro, tem uma perda da consciência, não é verdade? A pessoa não está acordada, conversando. Se é morte, ela tem a perda da consciência. Então, esse é um sinal o quê? Imediato. Insensibilidade geral e dos sentidos. Você toca na pessoa, você pode beliscar ela está insensível. Ela não vai sentir dor, tá certo? Depois nós temos imobilidade e abolição total do tônus muscular. Você pega o braço daquela pessoa ali, tá caído, né? Nós temos também, pessoal, relaxamento dos esfínteres, né? Normalmente anal, a pessoa pode urinar, a pessoa pode defecar. Muitas vezes, no caso da morte, pode ter acontecido dor, né? Não é raro, às vezes, chegar no Instituto Médico Legal, retirar as vestes íntimas da pessoa e a pessoa está urinada, defecada, por causa do relaxamento dos esfínteres, tá certo? Então, abolição total. Os músculos vão relaxar, tá certo? Cessação da respiração e também nós temos uma cessação de quê? Da circulação. Tá certo? Então hoje nós podemos colocar que os fenômenos abióticos, esses são imediatos. Não confundam, pessoal. As bancas colocam questões ali e tentam trocar os imediatos pelos consecutivos. Mas não tem muito erro não. Imagina a pessoa caída ali e o que acontece com ela, tá certo? Então nós temos essas aqui. Tranquilo? Então esse aqui seria os fenômenos abióticos, o quê? Imediatos. Vamos lá agora para os fenômenos abióticos consecutivos. Vamos lá, então, os consecutivos são posterior. São aqueles que instalam depois da morte e indicam uma realidade da morte, tá certo? Então, aqui já não é uma presunção, aqui já é uma realidade. São os seguintes: desidratação cadavérica, tá certo? Uma dessecação, né? Vai acontecendo ali uma evaporação. Esfriamento do cadáver, é o resfriamento, nós temos um nome específico para isso aqui, não confunda, o esfriamento do cadáver, ele também é chamado de quê? De algor, presta atenção, algor mortis, esse aqui é o nome de esfriamento de cadáver. Pessoal, eu repito aqui para você poder gravar bem, viu? Então vamos lá, livores hipostáticos, são os livores cadavéricos, manchas de hipóstase ou hipostases, que são chamados o quê? De livor mortis. Livores cadavéricos, então livor mortis. Pessoal, o que seria isso? Isso é o sangue da pessoa. É o livor. A circulação ela é interrompida, então, com a gravidade, tende-se o quê? Tudo que para a gravidade, ele tende-se o quê? A descer. Então, na posição que o cadáver ficou ali, tende-se ao sangue ir para a parte que está para o solo, entendeu? Então, na posição que o cadáver fica ali, vai ocorrer uma decantação, então, de todo o sangue do corpo. Naquela, ele vai descer para a posição do corpo que tiver. Se estiver de lado, de frente, de costas, então a tendência é desse sangue, então, se decantar, se depositar naquela posição de encontro ao solo ali, tá certo? E por fim, nós temos o quê? A rigidez cadavélica, tá ok? Rigidez cadavélica, nós temos então o rigor mortis. Não confundam esses nomes.
rigor, né? Nós vemos de rigidez. Livores, nós temos o livor mortis. Então você tem que se preocupar só aqui com o esfriamento, que é o algor mortis, tá certo? Então, fenômenos abióticos consecutivos. Pessoal, nós temos também alguns fenômenos que acontecem no corpo humano, que são os fenômenos o quê? Transformativos. São os fenômenos transformativos. Podem ser destrutivos ou conservadores. Então, nós temos os fenômenos que vão transformar o corpo após a morte, e eles se subdividem em duas categorias, que são os destrutivos ou os conservadores. Vão destruir o corpo ou vão conservar o corpo. Vamos lá. Primeiro, nos destrutivos. O destrutivo nós temos primeiro a autólise, que é o processo anaeróbico intracelular, tá certo? Que vai acontecer dentro das células. Nós temos a putrefação, atividade bacteriana apresentando coloração esverdeada ou enegrecida do cadáver e segue 4 fases, tá certo? Então a putrefação também é importante, as bancas costumam cobrar isso aqui. Quais são as fases da putrefação? Nós temos a primeira fase, que é a fase gasosa, o corpo vai inflar, né? De acordo com, vai acontecendo a autólise ali e as células, né, vão começando a se decompor, então formam-se gases. Então o corpo fica muito inchado, tá certo? Depois nós temos a fase de coloração, o corpo vai ficando aquele enegrecido. Depois nós temos a fase colicoativa. O que é isso? O corpo vai começando a se derreter, literalmente vai se liquefazendo, vai se tornando líquido. E depois que passa, né, que perde toda a massa muscular, tudo ali, nós temos então, depois de um período, a esqueletização, que vai ficar o completo esqueleto do corpo, tá certo? E a maceração. A maceração, o que é isso? Isso vai diminuir a consistência corporal. Vai ficar tipo uma massa, como é que eu posso dizer? Fica ali, isso acontece normalmente em fetos, que muitas vezes as mães engravidam, não sabem que estão grávidas, esse feto fica dentro do útero ali, embebecido dentro daquele líquido, e ele fica macerado, ele fica, vamos colocar assim, esfarelando, tá certo? Então nós temos a maceração, que é uma das formas dos fenômenos destrutivos, tá certo? Vamos lá. Os fenômenos, então, conservadores, aqueles que vão conservar o corpo. Nós temos a saponificação ou adipoceira. O que o nome lembra aqui, pessoal? Saponificação lembra de sabão, não é isso? Corpo com aspecto de sabão, sinal de torrê, mumificação, desidratação intensa no cadáver. Corificação, a pele do cadáver com a presença de aspecto e cor e consistência de couro curtido, tá certo? Processo de delavolta. E calcificação ou petrificação, que é a infiltração dos tecidos do cadáver por sais e cálcio, gerando aparência pétrea, de pedra. Calma, vamos lá, vamos explicar cada um. Pessoal, o processo de saponificação, então, o corpo ele vai ficar com aquele aspecto ali de sabão, né? Isso vai depender do ambiente que a pessoa está, tá certo? Então o corpo pode ficar determinado com algumas condições ambientais ali, se for úmido, quente, né? Aquela reação do corpo com alguns metais do solo pode criar uma certa saponificação e o corpo ficar com aspecto de sabão. Ele vai ficar conservado. A mumificação, pessoal, a mumificação ela é uma desidratação intensa do cadáver. A mumificação ela vai ser normalmente em locais, né, muito quentes e secos. Então vai evaporar, tirar a umidade do corpo e o corpo então vai ficar mumificado. Qual a diferença então da mumificação para a corificação? A corificação é praticamente idêntica, vai ficar a mesma coisa, só que o corpo vai ficar com aspecto de couro, mas ele tem uma especificidade aqui. Normalmente são quando a pessoa é colocada em caixões de zinco. Quando ela tem esse zinco dentro do caixão que isola e é colocado ali, a pessoa entra em processo de corificação, tá certo? Então essa é a diferença da mumificação para corificação. A calcificação ou petrificação também é infiltração dos tecidos do cadáver, acontece também em fetos. Muitas vezes eles ficam petrificados. A pessoa só descobre depois que vai fazer uma cirurgia, vai um médico, fica ali às vezes um feto petrificado. Ele em vez de acontecer a maceração, como eu disse no outro exemplo, ele pode se tornar uma pedra. Fica tanto tempo ali que esses cristais, né, de cálcio e sais, eles petrificam aquele feto. E ele fica em forma de
pedra, tá certo? Então fica com aparência pétrea, beleza? Por isso que o nome é calcificação ou petrificação. Vamos lá, vamos seguindo aqui, então nós vamos ver os fenômenos abióticos consecutivos. Alguns exemplos aqui que eu tirei para vocês que as bancas gostam de cobrar. Vamos lá então, para os fenômenos abióticos consecutivos. A desidratação cadavérica, decréscimo de peso. O que acontece quando tem essa desidratação? Ocorre um decréscimo de peso, né, um pergaminhamento da pele. A pele vai ficando pergaminhada, enrugada, com aspecto tipo de papel envelhecido. Né? É um dessecamento das mucosas dos lábios. Você olha lá, o lábio da pessoa começa a perder volume, porque está perdendo líquido, está evaporando, não é isso? E temos também a modificação do globo ocular, dos globos oculares. O que acontece? Mas aqui presta atenção. Nós temos uma diferença que as bancas tentam confundir você. Nós temos primeiro aqui o sinal de Stennon-Lewis. Presta atenção. Aqui, pessoal, tem uma perda da tensão intraocular. O olho ele vai entrando, ele vai perdendo a tensão, ele perde o brilho e ele vai ficando, vamos dizer assim, ele vai entrando, né, dentro daquela cavidade e ele vai ficando mais opaco, tá certo? Então nós temos uma perda dessa pressão, da tensão intraocular. Já aqui, né, na mancha de Sommer e Lascher, ou Lascher em Sommer, olha o que acontece. Normalmente a pessoa fica com o olho aberto, né, e pode acontecer isso em locais onde tem um ressecamento do ambiente muito grande, como o uso de ar-condicionado, ou um local onde esteja muito arejado, tá certo? Então o olho fica fechado, fica só essa mancha. E aqui pode acontecer também a evaporação muito rápido e o depósito de poeira. Então forma essa, tá vendo? Como se fosse uma faixa aqui, ó, como se fosse amarronzada, isso devido à poeira que se deposita naquele lugar. Quando se abre o olho, tá vendo? Embaixo tá claro. Com o tempo também, o olho vai ficar de uma forma mais escurecida, vai perder essa cor branca, vai sumir. Mas a princípio, olha como é que fica então essa mancha de Lascher e Sommer, ou Sommer e Lascher, como é que eles trocam às vezes os nomes, não tem muita importância, mas essa é a característica e a diferença então da mancha de Sommer e Lascher e do sinal de Stennon-Lewis, tá certo? Aqui é uma perda da tensão. Aqui, na verdade, é um depósito de poeira que acontece ali por uma evaporação rápida em ambientes secos ou muito ventilado, tá certo? Então essas aqui são as diferenças dessas duas aqui que as bancas normalmente gostam de fazer uma pegadinha com os alunos aí. Manchas de hipostase cutâneas, livor mortis, em geral começam a aparecer em torno de 2 a 3 horas após a morte. É aquilo que eu disse para vocês, pessoal. Então, os livores, eles vão decantar. A tendência da gravidade é puxar tudo o quê? Para baixo, não é isso? Então, começa a acontecer isso em torno de 2 a 3 horas. Começa a aparecer umas manchinhas, tipo umas petequias, uns pontinhos ali na pele, que você já sabe que o sangue, então, está decantando para aquela posição. Em torno de 2 a 3 horas começa. Sua distribuição varia de acordo com a posição do cadáver. E se fixam aproximadamente com 12 horas. Por que que isso é importante? Bem, nós sabemos então que elas começam entre 2 a 3 horas e elas se fixam com 12 horas. Normalmente ela começa a atingir ali o pico entre 8 e 10 horas, ela já começa a ficar, o sangue coagula e ele já não mexe mais. Por que que isso é importante? Porque se tiver uma alteração, né, uma modificação na posição desse corpo, alguém tentar mexer na cena do crime ali, tem como constatar. Porque o sangue ele estaria numa posição. Ele foi alterado, o sangue já não se mexe mais. Vamos imaginar, o corpo estaria, né, vamos colocar assim, com a barriga para baixo. Então o sangue se depositaria nessa parte do corpo, não é isso? Se a pessoa modificasse o corpo e virasse, né, colocasse a pessoa de costas para o chão, o sangue não vai descer mais depois dessas 12 horas. Ele já vai estar fixado na parte da frente. Então, tem como se constatar que houve uma alteração do local de crime, tá certo? Além de ajudar no período de morte, tá certo? De identificar, né, o período, quantas horas, que isso é a cronotanactognose, que informa, é o estudo do tempo da morte, que é outro assunto, não cabe aqui agora, mas também ajuda a elucidar o crime, no caso, se tiver uma alteração dessa cena de crime, tá certo? Então isso é muito importante. Outra informação importante aqui para vocês. Presta atenção que nos locais, aqui eu não sei se está claro, isso aqui no Instituto Médico Legal, tem umas barras de ferro aqui, aonde o corpo está deitado.
Presta atenção que aonde se encosta, aonde o corpo é encostado e pressiona, presta atenção que ficam umas manchas brancas. Aonde o corpo, então, aonde ele encosta, ele fica apoiado sobre alguma superfície, esse sangue não fica ali, tá certo? Então imagina aqui, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei esse dedo, pressionei aqui, ó, o sangue não sai, não vai ficar branco, é isso que acontece. Fica branco porque o sangue sai daquele local, ele dá espaço para a barra ou alguma superfície que a pessoa está. Tá vendo que as costas da pessoa tá ficando encostadas na barra, tá vendo? Onde ficou a barra, fica branco. O sangue tende a sair para as laterais, ok? Então isso também é muito importante. Rigidez cadavélica, vamos lá então, rigidez cadavélica que é o quê? O rigor mortis. A rigidez é, portanto, um fenômeno, o quê? Físico-químico, em um estado de contratura muscular, devido à ação dos produtos catabólicos do metabolismo. Pela lei de Nissen, Sommer e Lacher, não confunda com aquele sinal lá de Sommer e Lacher, aqui é outra coisa, pessoal. Lá é o sinal de Sommer e Lacher, que fica no olho. Aqui é a lei de Nissen, Sommer e Lacher. A rigidez cadavélica se manifesta, em primeiro lugar, na face, na mandíbula e no pescoço, seguindo-se dos membros superiores, né, do tronco e, finalmente, para os membros inferiores. Então, nós temos uma rigidez que ela é o quê? Crânio-caudal. Ela começa dos membros superiores para os membros inferiores. Isso tem uma explicação por causa da massa muscular. Os membros inferiores, tipo coxa, perna, eles têm uma grande extensão de músculo. Então, eles demoram mais para enrijecer, indo desaparecer pela mesma ordem. Então as bancas colocam que inverte. Aí começa a desaparecer a rigidez cadavélica né, vamos colocar assim, dos membros inferiores para os superiores. Não é verdade. Não caia nessa. Começa a se desfazer, desaparecer na mesma ordem, dos membros superiores para os inferiores. Segundo França, a rigidez começa entre 1 e 2 horas depois da morte. Então a rigidez cadavélica começa a se instalar num processo físico-químico entre 1 e 2 horas depois da morte, chegando ao máximo após 8 horas. Pessoal, eu estou usando aqui a doutrina do França, tá certo? Então isso aqui costuma variar um pouquinho. Mas segundo o França, que é baseado no edital da Polícia Civil de Minas Gerais, esse aqui vocês podem confiar para essa prova, tá certo? Varia um pouquinho de autor para autor. Mas chegando ao máximo após 8 horas e desaparecendo com o início da putrefação. Então começa a retornar, né? Voltar a desaparecer a rigidez cadavélica quando inicia a putrefação. Depois de quanto? A putrefação inicia quando, mais ou menos? 24 horas após. Seguindo a mesma ordem de como se propagou. Beleza? Então tá explicado isso. Crânio caudal de cima para baixo, né? Então vamos lá, 1 a 2 horas começa, atingindo um pico ali normalmente entre 8 horas, e ela começa a se desfazer quando inicia o quê? A putrefação. Qual prazo? Mais ou menos 24 horas. Não é isso? Tranquilo. Presta atenção aqui então, pessoal. Olha como fica o corpo. Isso aqui, ó, um corpo que estava no Instituto Médico Legal. Olha aqui, a pessoa colocou um banco aqui, um banquinho aqui e outro banquinho aqui. E olha aqui, a pessoa como está numa rigidez total. Ela deve estar aqui, né, com 6, 7, 8 horas aí. Então ela está no pico assim da rigidez cadavélica. A pessoa não consegue movimentar o corpo. Tem quase que praticamente que quebrar se quiser colocar dentro de alguma posição. Tá certo? Por último aqui, pessoal, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o espasmo cadavérico. O que é esse espasmo, professor? Vamos lá. Caracteriza pela rigidez abrupta, aquela rigidez assim inesperada, generalizada e violenta, sem o relaxamento muscular, que precede a rigidez comum. Então nós temos uma diferença da rigidez cadavérica do espasmo cadavérico. Porque aqui é uma forma abrupta, tá certo? É também chamada de rigidez cadavérica cataléptica, estatutária ou plástica. Difere da rigidez cadavérica comum, pois essa se instala progressivamente, tá certo? Então não confunda então a rigidez cadavérica com o espasmo cadavérico, são coisas diferentes. Os cadáveres guardam a posição com que foram surpreendidos pela morte, em uma atitude especial fixada da vida para a morte, sinal de Kossu.
Então esse aqui é um sinal de coçu, guarda esse nome aí, que na medicina legal nós temos muito desses epônimos aí que o pessoal adora, tá certo? Vamos lá então, olha aqui, por exemplo, um acidente de trânsito. A pessoa foi surpreendida com a morte, né, de forma abrupta, violenta, ela não estava esperando. Aconteceu, ele bateu, por exemplo, de frente com uma carreta. Olha como é que o condutor do veículo ficou. Ele ficou na posição que aconteceu. Foi praticamente um susto, né, que travou a musculatura dele, acontecendo então esse espasmo cadavérico, tá certo, pessoal? Então, essas aqui foram as dicas que eu deixei para você a respeito de tanatologia. São dicas rápidas para revisão, para você poder assistir lá no hotel, na sua casa, na véspera da sua prova. Peço que se você gostou, comente, deixa seu like, né? Compartilhe, se inscreva no canal para poder nos ajudar aí, tá certo? Então, meu nome é George Roncalli, sou investigador da Polícia Civil de Minas Gerais, estou à disposição lá no Instagram, se precisar, só dá um toque pra gente. Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês aí e até a próxima. Valeu!